colegas e os palestrantes, obrigado pela sua oportunidade. Meu nome é Sam Desmond, sou Sam Felsman, sou da diretora da Publicação Editorial da África do Sul, essa colaboração com o Brasil, celebrando 25 anos de existência. Então, muito obrigado por participar conosco nessa tarde. Só algumas questões práticas que eu gostaria de mencionar para vocês hoje. Se vocês quiserem acessar o serviço de interpretação, por favor, veja abaixo da sua tela, tem um globinho ali que você pode clicar ali no ícone, você pode selecionar o idioma português. Então, estamos extremamente gratos ao Marcos, que será o nosso intérprete hoje, e nossa pré-reunião. Os intérpretes têm o maior trabalho do mundo, porque para mim é muito difícil traduzir ao mesmo tempo. Então, quero agradecer ao Marcos e também ao Cielo Brasil por possibilitar esse serviço para nós. Então, agora vamos entrar no programa de hoje. Eu posso ver que há muitas pessoas que já estão entrando de todo lugar do mundo, da Alemanha e de vários locais. Obrigado. Por favor, se você puder dizer de onde você vem, vai ser muito interessante para nós. Então, colegas, nós temos um painel bastante interessante hoje. Eu estou muito grata de que todos concordaram em participar em nossa discussão e que é muito interessante que, embora nós estamos em diferentes partes do globo, alguns na África do Sul, alguns com raízes sul-africanas, é bem interessante entender que mundo realmente pequeno que nós estamos em todo mundo ali, que às vezes a gente não percebe isso, mas é muito bom para mim poder apresentar para mim, um prazer apresentar os palestrantes de hoje. Dr. Valdo Vensen, que está na nossa agenda, vai falar. Ela vem dos jornais científicos da publicação editorial, mostrando a questão de estratégia, conteúdo, e eu estou realmente impressionada com todos os jornais que está debaixo da jurisdição dela, com significância de ciência, medicina, imunologia, robótica. Tem uma área de expertise bastante ampla. Ela começou em 99 como editora associada, com artigos de biologia, bioquímica. Depois, ela passou em 2013 para Deputy Editor. Em 2018, ela foi conteúdo sênior de pesquisa em ciências da saúde, e nós vemos agora que na Universidade de Freshmen, Natal, na África do Sul, ela tem PhD John Hopkins em 1992 e também da Universidade de Western. E também eu gostaria de dar as boas-vindas ao Daniel Kolb, que do Comitê de Ética. Daniel, quero realmente agradecer. Você sempre está buscando sobre as direções, conselhos e os padrões e práticas no processo editorial. Então, realmente estamos ansiosos de assistir sua apresentação hoje. O Daniel está no mercado editorial há já 27 anos. Em 96, ele começou como editor B físico, depois passou para o diretor editorial em todo o portfólio. Em 2020, juntou a divisão de Sociedade Química Americana como diretor editorial, e atualmente ele vai ser o diretor sênior de desenvolvimento global, e ele está envolvido em todos os aspectos da publicação, incluindo revisão em pares, distribuição de produção e gestão financeira de jornais. Então, hoje à tarde, conforme vemos aqui, quem está participando, quem está registrado para esse webinário, nós podemos ver que realmente está causando uma comoção no setor de publicação editorial, porque a grande preocupação é na questão da informação de confiança e a preocupação sobre as informações
predatórias, como lidar com isso. Então, as pesquisas já se tornaram experimentar o chat GPT, quando ele foi lançado em novembro de 22, claro, tem maneiras de como que ele facilita o trabalho em relação à questão de pesquisas sistêmicas, resumir artigos acadêmicos, etc. E muitos publicadores, eles rejeitam antes disso ganhar tração, mas sim, essa tendência está ganhando tração e é um desafio para os editores compreenderem agora como ajustar políticas para fazer as revisões das publicações do ChatGPT, em geral. Também nós vamos olhar sobre as políticas que foram desenvolvidas pelos publicadores, porque alguns deles rejeitaram rapidamente o que foi publicado pelo ChatGPT como autor. Mas outros editores, eles meio que ficaram nessa área cinzenta sobre uma perspectiva diferenciada. Então, podemos dizer como facilitar o uso e dar uma direção mais ampla para os pesquisadores, como aplicar o chat GPT e a inteligência artificial em geral na pesquisa, porque eles creem que a escrita científica, muitas vezes, elas têm elas podem ter, pode ser utilizado dessa forma. Então, de qualquer maneira, tem muitas críticas sobre a falta de uso adequado da inteligência artificial e no trabalho dos editores e também sobre os revisores impares. E acho que isso por si já é um ônus, né, sobre essa revisão de pares, dos artigos dos revisores impares. Claro, outra pergunta também que surge também com a questão de plágios, a detecção de plágios, e as pessoas talvez podem se equivocar de uma forma ou de outra, então a gente precisa ganhar clareza sobre todas essas questões aí. Eu tenho certeza que todos esses palestrantes, na verdade, nós vamos conseguir tocar nessas temáticas. Como é que a gente vai funcionar nossa agenda de hoje à tarde? Eu vou pedir o Dr. Walter Vincent, Daniel Deckel, e agora, infelizmente, eu não apresentei meu terceiro palestrante, eu quero fazer isso agora, o Dr. Kirsten, que também tem um pezinho na África do Sul, mas se migrou para a Irlanda recentemente. Ele é um pesquisador dos serviços de informação mundial, eles têm um trabalho com a WIS e também é um pesquisador visitante na história, uma instituição privada da África do Sul também, nova. E ele também é de tempo interino de gestor de desenvolvimento na OPA, onde ele trabalha com uma empresa do exterior, o desenvolvimento de serviços de informação nesse setor. Ele está focado em desenvolvimento crítico e também na questão da graduação de jovens, a pós-graduação, mitigando práticas escolares questionáveis. Eu gostaria de convidar os três, vamos começar a apresentação dos três e os palestrantes. Agora eu quero passar para a nossa mesa redonda, nossa discussão, onde nós vamos poder realmente colocar perguntas ao nosso painel e aí nós vamos ter respostas de outros palestrantes que eu vou apresentar depois. Então, Valda, agora eu passo para você para dar abertura à nossa reunião e muito obrigado. Agora eu passo a palavra para você. Certo, obrigado, Susan. Quero compartilhar a minha tela. Pronto, eu acho que vocês já devem estar vendo aí. Eu espero que vocês estejam vendo. Sim, estamos vendo. Ótimo, Valda, obrigado.
Então, muito obrigado, Susan. Obrigado, Academia de Ciências da África do Sul, Cielo Brasil. É um prazer estar aqui hoje. Conforme você falou, realmente nós temos um pé na África do Sul. Estava visitando aí alguns meses atrás. É muito querido para mim o país. Hoje eu quero falar um pouquinho com respeito à inteligência artificial na publicação. Claro, está ainda em evolução, mas eu quero falar um pouco a respeito de como nós vemos nesse momento. Estou fazendo uns ajustes aqui. Desculpe. Susan, me diga quando estiver acabando o meu tempo, por favor. Tá bom. Então, conforme a Susan disse, o chat GPT entrou em cena, muitos publicadores, muitos editores reagiram e nas ciências falamos que se algo foi gerado pela aprendizagem por máquina, algoritmos, pode ser utilizado para imagens, figuras, programas de inteligência IA nos nossos artigos. Muitas pessoas sabem que isso provavelmente é a nossa parte editorial mais citada atualmente. E temos uma fala mais moderada. Eu diria que essa fala não significa necessariamente que a IA não tenha lugar na publicação. Nós pensamos realmente que, claro, sim, a IA vai ter um lugar, a gente quer só tomar cuidados aí, né? Desenvolver um pouco mais, e aí a gente pode meio que refinar as políticas. Nós estamos muito influenciados sobre experiências com manipulação de imagem, quando que a manipulação de imagens foram retiradas de câmeras, imagens que possam ser manipuladas em computador, editadas em computador. Houve vários problemas, porque não havia políticas ali para lidar com essas imagens manipuladas. Até hoje temos problemas com alguns artigos que foram publicados, sabe, na década de 90 e 2000, porque eles não atendem os requisitos que nós temos vigente. Eu queria certificar que nós entendemos o que nós estamos fazendo antes de dar prosseguimento. Só rapidamente eu queria observar a IA não é só o chat GPT, já está na ciência há muito tempo já, na verdade. Recentemente publicamos um artigo sobre codificação por IA, que veio do Google DeepMind. Publicamos também vários artigos sobre o impacto da IA na predição na previsibilidade. Então, a IA tem grandes coisas, está aqui para ficar, mas nós queremos que ela age de forma responsável, tratá-la de forma responsável. Então, e depois eu queria dizer o que o chat GPT diz. E aí eu escrevi quais os desafios e oportunidades de utilizar a IA na publicação científica. Tem muito mais coisa do que isso, mas basicamente me deu 4 bons pontos: a qualidade e exatidão que o chat GPT dá a você, a disponibilidade de dados e acessos, que dados o chat GPT tem acesso, porque o resultado que ele vai dar vai depender do que você coloca. As considerações éticas que a Susan já falou a respeito, daí também o fato de que é uma caixa preta. Então, como nós usamos algo na ciência que realmente nós não sabemos ou compreendemos muito bem que nós estamos usando. Daí nós temos outros desafios que foram trazidos por muitas pessoas também sobre responsabilidade, porque por isso nós dizemos que o ChatGPT não é autor, porque ele não é responsável. O ChatGPT, por sua natureza, não pode se responsabilizar. A disponibilidade de algoritmos e códigos que você vai utilizar, por exemplo, para fazer pesquisa, os requisitos que requer a disponibilidade de código e também a questão da privacidade de dados. Se você colocar qualquer coisa no chat GPT e não é, você não consegue garantir que isso vai ser mais confidencial e privado.
Outra questão que eu quero relatar também, que é um grande desafio, obviamente, todos os dados ditos hoje têm viés neles. O chat GPT está aprendendo de dados enviesados, e quanto mais baixo a quantidade, é mais arriscado de ter mais problemas de viés. Então, esses são os desafios. E ao invés de só ver das oportunidades da maneira como que eu vi isso apresentado várias vezes, eu pensei que eu fiquei impressionado que muitas vezes quando eu leio os desafios, há todos os tipos de questões conceituais. E quando eu leio as oportunidades, são todas baseadas em ação. Então eu pensei, mas os desafios são meio que inerentes às oportunidades. Então o que eu quero fazer agora é poder ir nos locais em que nós vemos que a IA pode ser utilizada e quais os desafios na utilização. O primeiro, obviamente, tem a ver sobre na pesquisa em si, na análise de dados da pesquisa. Aqui nós vemos que coisas do tipo, como se alguém conhece os programas nós vemos aqui se a gente não tiver compreensão do dobramento de proteínas, as estruturas de qualquer dobramento de proteínas agora podem ser resolvidas por meio de AlphaFold. Os algoritmos, eles aprendem a criar isso. Temos que lembrar de que esses algoritmos, eles aprendem, na verdade, de informações do que os biólogos sabem. Eles recebem esses dados, basicamente, conjunto de dados selecionados ou categorizados. E são boas métricas para o sucesso também. Então, você pode ter métricas para dizer essa proteína está bem dobrada. Você não vai ter, por exemplo, completamente besteira, porque, claro, ele atende essas métricas, mas em muitas outras áreas também, nós não temos essa vantagem de um conjunto de dados selecionados e categorizados e boas métricas para saber as respostas. Os desafios que nós precisamos de ter dados de alta qualidade suficientes, alimentando o ChatGPT ou qualquer programa de IA, se você usar um LLM como o ChatGPT, precisamos ter, nunca vamos tirar o viés do dado. Tente ter um conjunto de dados que não sejam enviesados. Não é possível. Nós, enquanto seres humanos, estamos enviesados. Tudo que nós precisamos ter como responsabilizar esse viés. Precisamos de um problema bem definido. Quer dizer, nós não estamos introduzindo viés por meio da definição do problema. Então, aqui eu só queria apontar para vocês um artigo da ciência. O algoritmo estava usado para gerir a questão da população de saúde. Isso não era de IA, mas aconteceu porque o algoritmo utilizou custos com saúde como um proxy para necessidades de saúde. Então, os perigos sobre o que nós alimentamos afetam o resultado que temos. Aí, claro, pode ser utilizado também para escrever o artigo. E aqui nós estamos vendo todos os tipos de ferramentas no mercado. Muitos deles são dados de graça, para as pessoas possam começar a utilizá-los gratuitamente e incorporá-los também nos seus artigos de alguma forma. Temos, por exemplo, alguns daqui temos como Scite, Consensus, Research Rabbit. O objetivo deles todos é de fazer a pesquisa de background, sintetizar a meta-análise de vários artigos, fazer o rascunho, até fazer a edição do artigo. Então, pode haver grandes vantagens, porque essas ferramentas podem expandir nossa visão, elas podem apresentar trabalhos e ciências que nós não encontramos. Eu trabalho, por exemplo, para revistas científicas que nós publicamos é encontrado por muitas e muitas pessoas. E é por isso que as pessoas querem publicar conosco. Há outros bons jornais também que não são muito fáceis de encontrar. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver qual que é o primeiro que aparece ali. Aí pode programas tipo como ChatGPT ou Site, pode melhorar isso, essa busca de pesquisa relevante, ou eles só vão meio que reforçar o viés existente. Os desafios, obviamente,
é sobre a responsabilização. Se vamos fazer isso, muitos dias, alguns desses programas agora citam as fontes, então esse é um bom caminho, mas outros não. Então, quem é responsável pelo dado que está sendo encontrado? A completude dos dados também leva ao viés. Se você tiver um grande conjunto de dados como o ChatGPT, você vai incluir muitos dados ou falta de informação ou inexatas. Se você for altamente selecionado, você vai enviesar. Então, esse é o equilíbrio que os softwares têm que lidar. Como eu falei, o risco da questão desse viés. Aí, aí é na questão da escrita, depois na revisão. Nós temos os editores vendo e revisores. Oportunidades nós temos aqui, por exemplo, de softwares de verificação que já utilizam o IA para identificar plágio. Authenticate. Acho que ele não está usando a IA no momento, mas ela pode realmente melhorar esse tipo de softwares. E eu vi muitas versões de softwares que nos ajudam a ver revisores. Eu nunca só olhei só para um que seja muito bom, na minha opinião, mas eu posso imaginar que a IA pode transformar essas ferramentas muito melhores, talvez possa melhorar a diversidade. Sempre queremos diversificar nossas revisões. Então, mais uma vez, nós temos os desafios sobre a responsabilidade, especialmente se você chegar num momento em que, na verdade, você usa como ferramenta para usar artigos. Quem é o responsável pelo que está escrito? Acho que tem muito caminho ainda para isso. Depois tem a questão da qualidade, da acurácia de ferramentas como Authenticate, Perfig, sabe? Qual é a fonte de dados, qual a questão da acurácia da informação. E é um grande problema com confidencialidade. Muitos chatbots, coisas como do tipo, dados colocados no Perfig. Então, trabalhamos com Perfig para ver que os termos que protegem a confidencialidade dos dados, mas muitos chatbots retêm os dados de entrada. Se você é um revisor vendo um artigo, eu vou colocar no chat GPT ou algum outro software e vou ver que artigos eu consigo encontrar, ou ver que opções ele me dá. Isso é algo muito perigoso a se fazer, porque a confidencialidade do artigo não necessariamente é retida. Se torna parte do corpus daquele software da IA. E, claro, também, a IA pode ser utilizada para comunicar a ciência. Há muitas oportunidades. Eu tenho dois pontos separados aqui. Basicamente, um é que para uma comunicação mais ampla, para, sabe, a minha mãe, que ela vai entrar no chat GPT e fazer uma pergunta científica, realmente importa que conjunto de dados é utilizado. Então, eu acho que isso é que o acesso aberto se torna realmente importante, porque se torna possível para o software da IA acessar os dados, e eu acho que colocando por trás da parede nesse momento não é a forma a seguir. Vai tornar a falta de informação possível. Eu acho que os editores de revisão em pares que estão vendo esses dados selecionados, é importante que esses dados se tornem parte do corpus. Então, para a ciência, para jornais, nós temos um jornal Golden Open Access, e todos os artigos estão disponibilizados quando o jornal publica, e todos os outros jornais têm acesso aberto verde. Eles têm o autor aceita o manuscrito que pode ser depositado ali, e o outro de acesso aberto ouro. Mas a versão do registro, publicação final do artigo, você
precisa de uma licença do site ou ser membro, fazer adesão de membro. Mas outra também é sobre a versão de revisão em pares, que pode ser postado como PMC, ou seja, nos Estados Unidos, equivalente do europeu, o repositório nacional, e pode ser depositada nas publicações, então, que seja completamente disponibilizadas para qualquer um desses softwares de IA. Faltam mais 3 minutos, Valda, obrigado. Então, acho que eu já falei que a IA pode ajudar a contextualizar a ciência, escrever os resumos para o público, mas o importante é que está disponível para os chatbots que serão incorporados nos conjuntos de dados. Os desafios é que o conjunto de dados que são utilizados pelos chatbots terá viés e pode incluir publicações que não estejam revisadas em pares. Isso pode levar à falta de informação. Então, só queria ressaltar aqui a falta de informação. Está bem antes da IA. Aqui temos um slide que mostra, apresentando algo que foi publicado no Wall Street Journal, uma opinião do cirurgião-geral da Flórida, que fala aqui sobre sobre o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, tem um efeito na COVID. Havia centenas de artigos revisados, de artigos científicos, dizendo que não havia efeito. Então, não precisamos da IA para dar a falta de informação, mas nós queremos que a IA trabalhe contra a falta de informação e não a favor dela. Então, eu pedi o chat GPT só para brincar aqui, se a hidroxicloroquina e ivermectina ele falou que o meu conhecimento de setembro de 2021 há uma evidência limitada de suportar isso. Então, acho que antes disso, a resposta foi diferente, mas pelo menos aqui está atualizando, está se atualizando. E aí eu só queria mostrar aqui para vocês, muitos governos, olhando na questão da governança para o IA, falam com pessoas no Google, no Facebook, na Meta. Esperamos que isso seria produtivo. Acho que o que é importante aqui que é uma questão editorial publicada na Ciência e, afinal, é uma chamada para despertar a ciência e tecnologia, mostrando a importância da integração, da regulamentação da IA, basicamente na fase inicial da IA. Então, temos a esperança que isso vai acontecer, para que seja desenvolvida de forma responsável. No momento, então, eu acho que é como um jogo de xadrez. Acho que há esperança sim, podemos usar isso para o bem, com certeza. E eu quero agradecer a vocês pela atenção. Obrigado, Valda. Obrigado por destacar as oportunidades e também conforme você falou, a questão das quedas e como implementar e interpretar para a gente poder dar prosseguimento nisso. Muito obrigado. Agora eu quero passar para o doutor Daniel. Daniel, com você agora. Ótimo, obrigado, Susan. Bem-vindos a todos. Agora vou colocar aqui meu slide rapidamente. Eu sou Daniel Culp, no Comitê de Ética. Valda fez um excelente trabalho sobre definir a mesa e a estrutura para a conversação que vai se dar prosseguimento aqui. E eu vou focar um pouco mais sobre quais são os limites que a gente pode usar. Eu não vou debater ou ser crítico ou positivo sobre o uso das ferramentas. Nós precisamos entender essas ferramentas. Sim, elas vão ser utilizadas. Pode se tornar ubíquito no futuro. A gente precisa realmente entender como utilizar isso para dar apoio na publicação e na integridade das publicações. Antes de entrar nisso, eu quero só
passar um pouco sobre o contexto do COPE e a representação para vocês entenderem de onde eu estou na discussão dessa manhã. COPE começou em 97, 26 anos atrás, para mostrar a publicação sobre publicações de ética na publicação, especialmente no campo da biomédico. Depois cresceu bastante, representando uma comunidade geográfica de editores primários e também editores e várias áreas da academia. Recentemente, no último ano, nós apresentamos membros para as universidades e instituições de pesquisa para que eles pudessem participar das conversações que se desenrolariam. Um pouco sobre a COPE. Nosso propósito é salvaguardar a integridade do registro acadêmico e dar diretrizes nas metodologias para as práticas éticas. Nossa visão é criar um futuro em que seja a prática ética seja a norma, onde a expectativa de todos os participantes sejam responsáveis e de forma responsável e ética. A missão é ter recursos práticos para educar, suportar nossos membros, dar apoio aos membros, dar liderança e pensamento nas éticas de publicação e oferecer uma voz profissional e neutra e também para dar um ambiente em que esse debate seja abraçado e tolerado. Então, um pouco sobre a COPE, que dá novamente para vocês uma boa perspectiva sobre a minha abordagem nessa conversa e meu histórico. Notado pela Valda, depois do ChatGPT foi apresentado na esfera pública, muitos editores de jornais reagiram rapidamente para começar a criar alguns limites e compreender como o ChatGPT pode ser utilizado no ambiente público. Por exemplo, Holden Thorpe fez uma nota editorial, como a Valda falou, onde ele claramente articula o fato de que o ChatGPT não pode ser um autor. E estamos usando o uso restrito em alguns manuscritos, algumas publicações, pelo menos sem o conhecimento expresso e compreensão do editor, antes de ele ser colocado. No mesmo tempo, ou depois, outros jornais, como ACS Nano, colocaram mais discussões mais expansivas sobre as melhores práticas para compreender o ChatGPT não seria um autor, mas daí olhando mais de perto sobre o uso das ferramentas na publicação e no ambiente de pesquisa. E basicamente começou a criar a estrutura básica das melhores práticas sobre como pode ser apresentada no ambiente de publicação. Realmente, a discussão atual sobre o uso das ferramentas de IA, realmente elas foram abordadas recentemente, acho que nós tivemos uma conferência na SST, onde tivemos um debate sobre se a IA ela diminui a publicação, ou subestima ou deprecia. Então, isso foi o caso, realmente focando sobre em questões com o ChatGPT, por exemplo, a sua alucinação, onde ele cria ou inventa suas próprias referências, ele faz conexões soltas ou falsas e realmente debatido sobre as questões sobre se pode ser uma fonte confiável ou não. Por outro lado, aqueles que sentiram que isso iria melhorar o ambiente da publicação observaram realmente sobre o que ele poderia fazer para ajudar na diversidade, no acesso às publicações. Quer dizer, especialmente para autores em que o inglês não seja o idioma principal, ferramentas como o ChatGPT podem ajudá-los a articularem de forma mais clara sobre o trabalho da metodologia, do background, para dar apoio da tentativa deles de se ter mais a ciência lida
de forma menos enviesada. Então, daí eles tiveram muitas questões nessa área, muitas trocas. E esses debates realmente foi focado basicamente sobre grandes modelos de linguagem como a ChatGPT e modelos generativos como DALL-E, que criam imagens, fotos, e às vezes dados até, com vendo as literaturas disponíveis e os conjuntos disponíveis. Então, o que foi, de certa forma, ignorado na discussão atual é que a IA adaptativa foi utilizada já há muitos anos. Conforme notado por Valda, nós usamos na parte editorial para facilitar o fluxo de trabalho e ajudar a tomar decisões editoriais. Temos ferramentas com a previsibilidade que ajudam a edição de texto e a melhoria de artigos, e também foram incorporadas ferramentas de integridade, basicamente utilizando a IA para determinar se as cifras foram manipuladas ou reproduzidas com outras cifras. Então, há sim um nível de IA que foi utilizada já desde provavelmente a vez de 17 anos para melhorar positivamente a publicação. Mas agora com essas ferramentas, potencialmente isso cria um conteúdo que agora há uma grande preocupação sobre o uso ético dessas ferramentas. Conforme eu percebi, essas coisas aconteceram há uns anos atrás. A COPE já observou e discutiu a questão do uso da inteligência artificial na tomada de decisões. Essa discussão foi apresentada em 2019, depois foi atualizado em 2021, que fala com respeito como os editores como os editores podem usar IA nas publicações. No entanto, muitas organizações, muitos jornais observaram essas ferramentas de inteligência artificiais para saber se eles poderiam realmente reivindicar a autoria de certos papéis. Então, a Associação Médica de Médicos, WAME e a JAMA Network, essas duas associações médicas se juntaram com a compreensão de que, no ambiente atual, as ferramentas de IA não podem ser listadas como autores. Entendemos completamente que é um ambiente dinâmico, essas ferramentas estão evoluindo até enquanto estamos falando aqui, mas no momento elas não podem assumir responsabilidade pelos trabalhos que elas fazem e são entidades não jurídicas, elas não podem ter presença ou ausência de conflitos de interesse ou questão de copywriting. Então, nesse contexto, eles não atendem os requisitos normais que os jornais e os editores colocam para se considerar como autor do artigo. Então, essa discussão, conforme você pode ver, está sendo inflamada e já há uns 6 meses. Tem um constante questionamento sobre desafios, o uso dos chatbots da IA em jornais, manuscritos, a questão, claro, da autoria, e o que realmente tem dado preocupação ultimamente é sobre a facilidade que a IA pode criar conteúdo, criar artigos sobre textos pelo chat GPT, com cifras, imagens como DALL-E. Isso vai ajudar a apoiar a questões éticas como artigos onde a IA facilmente, rapidamente pode fazer artigos que então vai se fundir na literatura e vai contaminar a integridade dessa literatura. Então, com tudo isso em mente, realmente precisamos observar quais são as melhores práticas, certo? Onde estão os limites
que nos permite utilizar a IA. Como eu falei anteriormente, nós não queremos, nós não queremos falar sobre se ou não pertence à literatura. Entendemos que está aqui, sim, é uma ferramenta que as pessoas vão utilizar. Portanto, como é que eles utilizam de forma ética? Eu acho que o primeiro passo é que os autores sejam extremamente transparentes. Eles precisam ah, revelar o seu uso, eles precisam realmente explicar como está utilizado, por exemplo, como qualquer ferramenta, como um pesquisador, você pode ter dispositivos utilizados para analisar amostras ou para tomar amostras, você tem micrográficos, você tem certas ferramentas analíticas. É natural que você explicaria o seu uso, explicaria como você utilizou, tem uma compreensão das limitações dela, está claro das limitações, obviamente. Então, está claro também para que pelo menos podemos abordar isso ao ter qualquer tipo de equipamento que vamos utilizar na pesquisa. Qualquer outra ferramenta que nós utilizamos como cientistas, desenvolvendo as nossas pesquisas na coleta de dados. E o que é uma preocupação crítica aqui também, especialmente onde ela for usada no manuscrito. Conforme eu falei anteriormente, alguma coisa como o chat GPT pode ser muito bom em ajudar a ganhar acesso à questão de publicações potenciais, aqueles que já viram viés e barreiras. Essas ferramentas podem ajudar a expressar numa linguagem que talvez não seja a linguagem principal, primária, porque tem clareza de expressar a si mesmo e tem grandes oportunidades de serem publicadoras. Então, há formas positivas que essas ferramentas podem ser utilizadas. Precisamos ser transparentes no uso. Se nós negamos ou proibimos o uso, a probabilidade que eles vão continuar a utilizá-los, mas aí fazê-lo meio por baixo do pano. E aí a gente vai ter muita dificuldade na compreensão como isso vai participar da literatura e como melhor confiar que nós estamos recebendo em relação a manuscritos e novos resultados. E, por fim, a Valda também percebeu, os autores precisam assumir responsabilidade. Deve haver certo nível de responsabilização. Nós entendemos que há limitações às ferramentas, os autores têm que estar cientes das limitações, se eles utilizarem, eles têm que poder revisar os resultados, certificar de que não é feito de citações, são feitas de citações, que os conjuntos de dados foram usados para essas ferramentas, que ele tem um viés, que eles possam explicar o viés ou remover na versão final, essencialmente ao final do dia, quando a gente observa sobre um artigo publicado, toda a questão do conteúdo, o autor é responsável, então eles precisam assumir a responsabilidade. 2 minutos, Daniel. Obrigado. Eu estou quase terminando aqui. Então, ao final do dia, quando a gente olha sobre as melhores práticas, onde estão esses limites, realmente são essas duas questões da transparência e da responsabilidade do autor. Se tomar desse jeito, podemos ver a questão do uso, e eu acho que ao fazer isso, vai ser difícil a não usar de forma correta e vai ser mais fácil contra agir as pessoas que estão fazendo mau uso, né? As pessoas que estão usando para seus próprios benefícios. E aí a gente consegue neutralizar isso. Então, isso daí, eu quero agradecer vocês pela atenção. E agora eu passo de volta para a Susan. Obrigado, Daniel. Obrigado por nos lembrar de que já há algum tempo nós estamos entrando no nosso processo editorial
É bom ser lembrado de que, na verdade, já tem sido usado por muito tempo e também é muito bom começar a tocar sobre a integridade da pesquisa e da responsabilidade que entra nisso. Isso é muito importante mencionar que você trouxe para isso. Muito obrigado, pessoal. E agora, tá certo, vamos passar para o Kirsten. Kirsten, agora com você, você tem 15 minutinhos para a sua apresentação e eu te aviso alguns minutos antes, quando agora é com você. Obrigado. Obrigado, colegas. Quando o chat GPT saiu, eu me perguntei, algumas pesquisas com meus próprios alunos, quando eu estava ensinando em Geneva, posso usar na minha tese, na minha dissertação com o chat GPT, e agora meu, a hipótese foi que tivemos 1.400 propostas de alunos e dissertação de alunos, todos trabalhando com as mesmas metodologias que com quadros qualitativos de meta-análise, análises temáticas, mostrando a semelhança sobre o que eu produzo e o que o IA gera na dissertação será muito alto. Então, eu levei uns 4 dias, as mesmas instruções no treinamento, dei aos meus alunos um template de dissertação, modelo de dissertação que basicamente mostra os diferentes capítulos, as introduções, como é que seria uma introdução, que você buscaria na metodologia, esse tipo de coisa. Basicamente, em 4 dias eu gerei uma tese com um prompting de 57 páginas na dissertação de 37 páginas. E eu queria observar, foi sobre, você olha as diferentes fases da escrita, o chat GPT especificamente vai ser útil em relação a diferentes fases na escrita, basicamente. Há 4 fases. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas só para mostrar para vocês como eu tentei conectar aqui na fase inicial, basicamente, a fase onde é a fase de brainstorming, escrevendo como forma de pensar. Muitas vezes é uma fase também que lida com a questão da pesquisa da literatura e da revisão da literatura. E aí, depois, na fase de rascunho toda escrita e as ideias geradas em todos os lugares, no brainstorming ali, estão sendo elaboradas num argumento. Na fase 3, é a fase de edição, onde você refina a sua escrita de forma que olha na questão da ortografia, na gramática, no vocabulário, a expectativa do gênero e da comunidade. A última fase final é sobre o engajamento por meio da revisão em pares. Então, basicamente, o que a comunidade produz, ela volta para a escrita generativa, que a fase da pesquisa vai utilizar os artigos produzidos. Da minha experiência, basicamente, precisamos de 3 ferramentas que a gente precisava ver a semelhança no plágio, vamos ver a questão da a detecção da escrita por IA e outra sobre a questão de verificação de referências, porque o que eu vi até agora com as IAs, na verdade, é muito ruim, especialmente o ChatGPT, no que diz respeito a referências, referências confiáveis. Nas referências, eu diria que você tem que observar sobre a qualidade da fonte, se as fontes que você usa são questionáveis e também se há um alinhamento entre a referência do texto e a lista de referências. Esses são os 3 tipos de ferramentas de detecção e eu diria que você pode ver se você recebe aqui um sinal verde, quer dizer que ainda não foi gerado por IA. Então, essa dissertação, pelos meus colegas, eu disse, você pode, por favor, examinar isso, se realmente foi feito de forma por computador. O meu colega disse, estava a construção poderia ser mais fluida e, aqui está um pouco explosivo, meio com intermitentes.
E muito importante, ele falou, a teoria que foi usada para suportar a research questions, ele estava preocupado sobre os falsos positivos. Eu levei essa dissertação e também decidi verificar sobre semelhança e plágio, detecção por IA. Eu usei algumas ferramentas, a Turnitin, assumindo que depois ah, eu poderia alcançar alta similaridade. E no Turnitin não vi isso. O Turnitin, a ferramenta de IA, 79% da IA, que é baixo, na verdade, eu estava olhando outro de 81%, porque só escrevi com 5 sentenças para conectar alguns parágrafos ou sessões. E aí eu comecei a ver isso com eles. Depois eu também, outros comparativos em relação a plágio, na questão da originalidade. Essa mesma dissertação teve uma detecção de 100%, mas o score de plágio foi baixo. Eu vi que a originalidade, de certa maneira, é sensível, mas é legal que pelo menos te dá alguma coisa para trabalhar. Vi que essa e não é adequado para o ambiente acadêmico, porque não pode usar isso nos documentos, então o Turnitin é o melhor deles. Eu tentei o GPT-0, e aí disse que foi feito por um humano. Então tem umas inconsistências do Scriber, teve outra plataforma e outra porcentagem em termos de score de plágio. Então os resultados foram diferenciados. Aqui temos a detecção por IA e nas semelhanças. Foi meio difícil ter consistências de diferentes ferramentas. E uma das questões que eu tive foi ter boas referências. E eu pensei, eu posso gerar referências retrospectivamente, quer dizer, é, aí eu fiz uns testes aqui com uma ferramenta chamada Cramly. Eu vi que aí me mostrou algumas coisas, mas eu não achei muito útil. Eu fiz a minha própria dissertação gerada pela IA e ele falou que 89% é escrito por um ser humano. Na verdade, eu pedi para gerar algo e eu usei o próprio artigo gerado pela IA e ele falou que parece que é humano. Então, há muita inconsistência nesses detectores de IA. Não pode utilizar, então esse viés IA do que o Turnitin. Então, de muita assistência aqui, intervenções humanas para interpretar o que você tem. Eu tentei um site chamado Sourcely para ver se tem diferenças novamente essa ferramenta para de algumas palavras de um trabalho escolar, mas não achei muito útil. Realmente, ele gera coisas aqui, mas é muito fraco, pelo menos. Pode ver então, um link fraco às fontes. Uma vez que eu vi realmente, se eu ver meu alinhamento das referências nos textos, a lista de referências, eu vejo que o Hurricide é uma ferramenta muito útil, mas também tem suas limitações, claro. Embora eu creio que um pouco old school e forçando as pessoas realmente certificar que as referências estejam boas. Então, isso é realmente algumas formas mais confiáveis que a gente pode utilizar. Não tenho certeza se sobre muitas pessoas começam a usar esses artigos por meio dele. Então, uma das coisas que é interessante de fazer se há algum problema de referência, você pode tentar fazer o ajuste. Então, seria bom, pode usar isso como outras ferramentas em relação às fases, as 4 fases da escrita. Minha observação sobre o chat GPT. Não é a versão paga, mas a versão 3.5.
pode gerar ideias dedutivamente, mas que seriam evitadas, a não ser que você trabalhe de forma dedutiva, compreendendo nas comunidades sobre a teoria que você quer utilizar e sobre também a geração de ideias. No que diz respeito à preparação de argumento, eu realmente vi que é extremamente limitado, de forma que quero evitar utilizar isso, porque na ciência tem a ver sobre a qualidade, a, e a IA realmente não chega a atender esses requisitos. Então, achei bastante útil também, especialmente a gramática e a escrita, na troca de termos, atendendo expectativas de gênero, achei bom. Então, quando você utiliza para edição, tem que detalhar em pequenas partes, ser bem específico, dizer ao chat GPT a fazer o mínimo em relação a diferentes fases. Então, uma visão rápida das ferramentas, pode utilizar diferentes fases da escrita. Eu acho que com a escrita generativa tem a Semantic Scholar, ReiGPT, pode ajudar a conectar diferentes artigos e fazer a busca das informações. Em relação à fase do peer review, vamos observar sobre detectores de plágio em combinação. Em relação à gestão de referência, eu acho que é uma grande necessidade de ver isso como forma de identificar algo se foi gerado pela IA. No que diz respeito aos parágrafos, as técnicas, você precisa um ser humano para elaboração crítica, você precisa de um ser humano para entrar. Esses são só alguns dos princípios sobre a argumentação. É muito bom nisso, tentamos evitar estruturar uma sessão ou um parágrafo com o desenvolvimento de semântico, algo que eu possa fazer, o chat com o chat GPT pelo menos, fazendo elaboração de teóricas também, ou, ou ferramentas para fazer essa análise de dados de teoria. E nos últimos 3 minutos que eu tenho, o que eu aprendi com as estratégias de prompting, eu pensei comigo, tem muita questão de regulamentação, a pesquisa, você pode utilizar o ChatGPT como um tutor, um professor para dar alguma estrutura. Eu quero dar só alguns exemplos. Por exemplo, nesse caso aqui, é um prompt que eu dei para o ChatGPT. Escreva um tópico onde tem tópicos de pesquisa gerando um artigo. Se você usar esse prompt, você tem uma ideia de que você precisa desenvolver alguma em linha com as suas perguntas de pesquisa, mostrando algumas das pesquisas. As perguntas que demarcam isso. Nesse caso, dá ao ChatGPT alguns temas e falar, gere uma perguntas de entrevista que seguem os temas, estão em linha com os títulos da coleção de dados. Aqui fala sobre as descobertas do que nós colocamos no primeiro capítulo, falando sobre o alinhamento que você tem no primeiro capítulo dos achados, que mostra a lista de referências, esse prompt, para ensinar os alunos que o chat GPT não é muito bom para verificar minhas próprias referências. É importante ter essas referências. Então, a importância de usar essas referências. E como é que deveria ser na introdução? Desenvolvimento temático da revisão da literatura, como ser consistente nos tempos. A IA gera alguma coisa que não é consistente com paralelismo verbal. A importância de argumentos, a estrutura da dissertação, que foi gerado pelo ChatGPT, mas ainda mostra para o aluno que
a questão de um roadmap de argumentos, como é que você, um plano de ação de como escrever propósito, a importância de explicar as dados da entrevista. Aqui temos só alguns exemplos de alguns prompts, certo? Tem várias páginas aqui, mas aqui só para poder mostrar como ajudar os alunos a compreenderem a estrutura da dissertação. E com isso, vou parar aqui. Obrigado, pessoal. Você pode ver que você realmente fez toda essa experimentação e também no mundo acadêmico para ver o que tem ali e como aplicar. Muito obrigado, realmente, por fazer a demonstração das ferramentas e dar suas opiniões sobre isso, sobre a eficiência disso e sobre também a consistência entre essas ferramentas de detecção, porque eu acho que isso é um grande desafio, realmente. Muito obrigado por isso. E todos os palestrantes, muito obrigado por manterem o tempo. Realmente, estamos seguindo bem o tempo aqui. Muito obrigado. Os colegas, eu acho que vocês concordam que nossa discussão fascinante aqui que nós temos. Eu queria só pedir agora, talvez, o Alex, do Cielo Brasil. Será que não seria bom, realmente, como é que estão os participantes aqui? Alex, vou colocar uma pesquisa aqui. Se você puder colocar aqui rapidamente, se você puder mostrar de onde você vem, só para ter uma ideia dos nossos participantes hoje. Obrigado pelo seu apoio. Agora eu quero passar porque não quero dificultar aqui para completar. É difícil de completar, mas só queria ver as perguntas aqui que nós vimos na question and answer. Daí depois nós vamos passar para nossos próximos dois membros da mesa e talvez reagirem sobre as três apresentações que nós ouvimos e também dar suas próprias perspectivas também, indicando aqui nessa temática, na agenda. Então, começando aqui. Obrigado, Alex. Você foi bem rápido aqui. A maioria dos participantes são da África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Excelente. Muito obrigado. Isso é bem interessante. Muito empolgante também participar de algo dessa forma. Muito obrigado. Agora, passando para as perguntas, as dúvidas aqui. Se eu pedir aqui meus três palestrantes, por favor, abram as suas câmeras para que a gente possa ter um pouco de discussão. Primeira pergunta, sou Dina Lerry. Você vê algum problemas com a questão do conteúdo gerado pela IA? Você tem problemas com o desenho da IA em conteúdo gerado por IA, diminuindo essencialmente a qualidade com fotos? Carolina, você gostaria de responder essa pergunta? A pergunta foi, você prevê problemas com o desenho de IA em conteúdo gerado por IA, diminuindo essencialmente a qualidade, como as fotos? Você pode me ajudar aqui, por favor, Carolina? Oi, eu só capturei as perguntas, tá? Vocês podem pedir para os palestrantes responderem. Eu só marquei para ficar que a pergunta ia ser respondida online, durante na discussão. Susan, you may select which questions you want to ask for. Suzano, você precisa selecionar qual pergunta você quer para o panelista. Você tem acesso ao documento? Não, não tenho. Para a question and answer box? Sim, vamos mandar para você novamente no chat. Obrigado. Desculpem. Respondeu? Sim. Obrigado. Vamos manter a ordem aqui.
Então, aqui, vamos ver. Desculpe, está carregando aqui. Pronto, agora sim. Vou repetir. Então, você prevê problemas com desenhos de IA em conteúdo gerado por IA, diminuindo essencialmente a qualidade, como fotos. Alguém gostaria de responder? Isso foi direcionado para a Valda. Bem, é bem interessante essa pergunta. Claro, se a IA gera conteúdo, se tornar parte do propósito dos dados, aí a gente seria direcionado pela IA, né? Mas essa é parte do problema maior que precisamos equilibrar aí entre que dados a IA usa, por exemplo. Você está usando preprints, você está usando literaturas cinzentas, você excluiu jornais predatórios. Acho que a IA, o conteúdo gerado por IA pode fazer parte disso. E você chega, então, aos problemas de há muitas ferramentas que as pessoas utilizam, onde eu tenho que definir os datasets. Como sites, na pergunta sobre quais são os conjuntos de dados, e eles pudessem, talvez, prevenir de entrar nos datasets usando ferramentas para detectar. Mas sim, será um joguinho que a gente vai estar participando aqui. Sim, eu acho que volta isso exatamente o que a Valda falou sobre a questão da integridade do conteúdo de treinamento. O, se, a, se, por exemplo, terminou em novembro de 2021, qualquer resultado que aconteceu no último ano e um ano e meio não está incluso, a não ser que foram parte da pesquisa. Então, há limitações sobre a acurácia. E se você está construindo aí a interpretação de IA sobre isso, você só está melhorando todo o viés ou a falta de compreensão. Mas, da minha perspectiva da ética, esse é o tipo de questão que eu estou preocupado quando você olha sobre os artigos. Você pode usar essas EA generativas para produzir os dados, as cifras, as imagens que seguem com isso. Se nós somos capazes de ver como é que ele interage, se a gente vê de forma superficial, então aí realmente continua contaminando a integridade de todo o sistema. Obrigado. Próxima pergunta vem da Paula Isla, perguntando sobre até que como é que nós podemos indicar, por exemplo, até que ponto podemos influenciar o desenvolvimento da IA? Por exemplo, adicionar consultas, posso indicar apenas literatura revisada por pares para obter conclusões. Eu não entendi muito bem a IA, assim, ainda completamente, mas do que eu entendo, não é realmente próximo às ferramentas de busca. Ela usa os dados que ele tem e prevê qual seria a próxima palavra, qual seria a sequência. Então, que eu entendo que a forma será mais para criar ferramentas que tenham conjuntos de dados mais selecionados e só dizer, eu quero usar essa parte de conjunto de dados. Christian, você tem alguma ideia sobre isso? Sim. Há ferramentas como ChatPedia e Elicit. Mostrei rapidamente ali. ChatPedia, por exemplo. Você pode colocar um PDF e aí você pode fazer a leitura do artigo. Você fornece o dado do PDF. Também ele cita que você faz pesquisas e dá a oportunidade para você
falar com os resumos dos artigos. Então, é a forma de olhar isso. Eu não acho que isso possa substituir o rigor literário, mas pode ajudar você no trabalho. Então, há ferramentas ali, sim, que eu mostrei rapidamente nos meus slides. Sai também faz isso também, exato. Sai também. Um dos princípios de fazer uma boa revisão da literatura é a referenciamento para frente e para trás. Uma ferramenta chamada Collected Papers que faz isso exatamente. Faz essa referência dos artigos. A questão é que tem mais eixos sobre os parceiros e os jornais de acesso aberto. Essa seria a limitação que eu diria. Obrigado. Outra pergunta da Lilian Carlo. Obrigado pela sua apreciação dessa sessão e também no chat temos aqui também. Ela agradeceu aqui. Que bom que você também está participando conosco, nos dando feedback também. E ela também já está perguntando que você acha que é provável que os revisores usem a IA para realizar a revisão deles por pares, e se eles se apropriariam desse conteúdo como se fossem seus, seria possível identificar essas revisões de IA? Quem vai responder? Está aberto para qualquer um de vocês. Sim, ao gerar essa dissertação, eu pedi ao ChatGPT, na verdade, sugerir melhorias de alguns dos seus próprios trabalhos. Aí ele viu uma sessão sobre a revisão da literatura. Eu diria, por exemplo, melhoramos nessa área. E aí eu falei, tá bom, agora no número 3, implementa a melhoria. Ele tende a fazer isso, embora não foi feito da melhor forma possível. Eu estou bem certo que os revisores vão utilizar o chat GPT para alimentar conteúdos e dar sugestões e dar para os editores para dar para o administrador do trabalho. I mean, I think Daniel can talk to the ethics. I would, yeah. Daniel pode falar da parte ética. Essa é uma área de preocupação, certo? Parte do processo na integridade da literatura é ter a interpretação humana de um artigo. O Kirsten mostrou muito bem sobre as limitações do modelo atual e ele não funciona muito bem. Como nós falamos, tem muito viés na literatura, pelo menos na literatura treinada que as ferramentas utilizam para um artigo ser colocado nesse ambiente de viés. Então, por fim, eu acho que isso volta à questão da transparência, da responsabilização. Provavelmente poderia utilizar uma dessas ferramentas para uma perspectiva sobre como o papel se encaixa nessa novidade ou no ambiente literário. Mas eles têm que compreender que eles não só podem passar isso para frente. Na verdade, eles utilizam como próxima parte da informação, desenvolvem suas próprias interpretações. Isso provavelmente seja a forma mais ética. Mais uma vez, eu diria que não é negar o uso. Então, eles vão usar de qualquer maneira. Seria melhor para eles usar de forma transparente, para os editores saibam que são utilizados nessa questão. Na perspectiva de um editor, eu diria que, no momento, nós estamos utilizando software de detecção por IA. Posso imaginar, poderemos começar a utilizar. Na perspectiva do editor, estamos observando revisões e vendo se são acuradas, enviesadas. Ou ainda vamos ter duas revisões com esses critérios. E esperamos que pelo menos isso nos dê alguma proteção aos autores. Muito obrigado a todos vocês, Daniel, Valda,
destacando as responsabilidades que nós temos como um revisor impar e a questão acadêmica também que nós temos que conduzir. A gente meio que deve às comunidades para dar pelo menos um envolvimento do processo de revisão. Eu concordo, certamente. Eu posso utilizar como uma ferramenta para engajar certas coisas. Acho que o envolvimento humano é muito importante. Mais uma vez, também destacou o que você falou, a questão da transparência e da responsabilidade. Muito importante para também, isso seria muito importante ao conduzir essas peer reviews, se nós vamos utilizar uma IA, a revisão em pares. Concordo com você, na verdade. É uma grande preocupação mesmo. E o uso da IA. Obrigado pelos seus pensamentos. Eu acho que você tocou bem certo no ponto. Vamos passar para a pergunta da Alessandra Gonçalves. O que você acha do relacionamento da IA ChatGPT com Open Science? Os cientistas de todo mundo precisam usar a Open Access e pagar por isso. Suas publicações se tornam públicas. Eu acho que a ciência nós temos completamente concordo com essa premissa de que nós queremos é que as literaturas científicas se tornem disponíveis, porque isso se torna cada vez mais importante. O acesso aberto, pago pelos autores, foi o modelo prevalente de fazer isso, porque pelo menos você tem grandes filantropias financiando e queremos pagar para poder ter a seleção dessa literatura. Na ciência, não estou dizendo que pode haver só mais de um modelo, mas na ciência nós temos um jornal de acesso aberto que precisamos pagar para os editores do jornal, mas para outros jornais nós revisamos que queremos que seja aberto para todos. Nós não queremos colocar ali 10 mil dólares no artigo, se tornar um jornal que você tem que pagar para entrar nele ou ter algum sistema complexo de isenção com seus problemas. O que decidimos foi que, ao invés disso, nós teremos um modelo em que a versão de registro só esteja disponibilizada para subscrição ao jornal, a inscrição no jornal, todos os manuscritos, qualquer desses softwares precisariam, é o artigo final revisado, esteja disponibilizado e aberto sem pagamento. Então, isso é um modelo que nós, qualquer modelo que você utilizar, eu concordo que se torna realmente muito importante que os editores lancem mão disso e veja vários editores falando, vamos usar o nosso próprio corpus. Então, eu acho que quanto mais a sociedade, as pessoas, ciência, quanto mais podemos entrar, vamos tornar isso disponível para que nós podemos ter a IA generativa sendo positiva. Acho que é muito importante. Muito bom. Só quero mais uma pergunta. E agora, outros palestrantes falaram das contribuições a essa discussão. Eu gostaria de falar sobre você falou sobre utilizar o ChatGPT como coautor e o autor humano ser responsável por isso. Quem quer falar sobre isso? Sim, esse foi um dos argumentos, que o ChatGPT como coautor, com asterisco, dizendo que é um IA, é um autor só em certo nível de responsabilidade, mas outros autores humanos têm a responsabilidade maior. Tem sido parte do argumento, parte da conversa, mas no momento nós temos delineado bem claramente quais são as responsabilidades
que ajuda os autores a criar a sua linha. Eles aplicam isso em todos os contribuidores. Então, nós cremos que, ao fazer isso de forma justa em todos os contribuidores, inclusive as ferramentas de IA, isso faz com que eles tenham mais a parte de reconhecimento. E se você tem um colega que te ajudou, por exemplo, fez algo com a amostra, você quer reconhecer a contribuição dele, mas ele não tem a responsabilidade total de todo o projeto como coautor. Então, essas ferramentas de IA participaram, mas de forma bem limitada. Mais uma vez, isso volta para a questão se surge mais como reconhecida, com delineação clara, no manuscrito onde a contribuição foi feita ali. Então, acho que talvez atualmente seja a questão mais ética e inteligente de usar o chat GPT na publicação. Se eu concordo com isso, basicamente o chat GPT, o que está fazendo não atende os requisitos de autor. Então, deveria estar na parte de reconhecimento. Uma coisa que a minha fala que eu queria trazer rapidamente, eu queria só falar, trazer uma preocupação que eu esqueci no momento. O chat GPT, nós sabemos, apresenta erros, em conexões erradas. Essas coisas podem ser difíceis de se encontrar. Se você utilizar o chat GPT para escrever o seu artigo, essas questões podem ser difíceis de encontrar. Mas os revisores encontram, os revisores ficam rápidos, ficam bem nervosos. Várias vezes. Não estou dizendo que sou do chat GPT, mas várias vezes que a gente diz. Eles fizeram esse erro aqui, ele não sabe nada dessa área. Conexão bem boba, mas eles fazem. Então, eu quero só mostrar para vocês. O chat GPT vai ser muito útil para pessoas que não falam inglês. Pode ser, mas pode ter viés aí que trazido que nós estamos pensando. Então, teria essa preocupação. Obrigado, Valda. Acho que a gente precisa passar agora para frente. O tempo está voando, né? Quando a gente está se divertindo. Vamos passar para frente. Aqui eu quero apresentar agora os nossos próximos palestrantes. Wasserman, professor da Universidade de Pretória, professor de Educação Histórica na Universidade de Pretória. Ele trabalha com pesquisa, inclui ensinos e controvérsias no contexto africano. Editor-chefe hoje. Também quero apresentar o professor de Direito da Universidade de Northwest, que trabalha na leis cibernéticas, e ele está parte das atividades da comunidade sul-africana. Ele é membro do subcomitê de publicações na África do Sul. Agora eu quero passar aqui para o professor Juan Wasserman. Você pode fazer seus comentários e reações ao que o senhor acabou de ouvir, por favor, muito obrigado. Eu te falo sobre o tempo. Sim. Queria comentar sobre algumas coisas mais em linhas gerais no programa. Eu quero levar uma direção diferente aqui, falando sobre a seção do jornal, que temos uma seção específica que lida com a voz dos especialistas e dos professores, permitindo que eventos como inteligências artificiais, impacto na indústria e na educação. Nosso jornal atende uma grande população. Qualquer pessoa que seja... O que nós queremos fazer na edição de julho, pensar com a nossa comunidade sobre a IA, e a escrita e o ensino, a publicação, e tentando democratizar
em todos os níveis, o uso da inteligência artificial, aprendendo um com o outro e tentando não ser reacionário, ter uma visão mais longa, educacionalmente falando. Então, ao fazer isso, a gente, vendo essa edição de julho, na sessão específica, que é uma revisão em pares, no sentido de que as opiniões são expressas sobre isso, mas não é artigos clássicos, porque são partes pequenas e, portanto, a pergunta foi colocada sobre os profissionais que utilizam o jornal. Eu quero mostrar algumas coisas aqui. O que acontece no chão? Quais são as experiências com a IA e as ferramentas de IA na sua prática nas comunidades históricas e por que sua experiência? O que acontece tem a ver com dar voz aos especialistas que estão nas nossas comunidades, nossos jornais. Em alguns minutos que eu tenho, eu quero só compartilhar 4 nomes. Vignet, quatro exemplos aqui. O primeiro sobre uma escola privada que lida com a inteligência artificial, intelectualizando ela, mostrando alguns artigos, discussões com a ideia de gerar uma política. Ele trabalha na premissa de que poderia compartilhar essas conversações com os aprendizes. Então, esse seria o cenário número 1. O segundo cenário que eu queria falar rapidamente seria um cenário que eu chamaria do contexto africano para nossos público internacional. Eu vou tentar explicar para vocês o contexto africano, quem não sabe disso, lidando com a questão de escolas privadas, nesse caso no contexto corporativo. E sim, a inteligência artificial lidou com isso de forma bastante mostrando o trabalho em casa, porque por um lado houve um medo de que os alunos aproveitariam o que está disponível em relação à inteligência artificial para criar tarefas em casa e responder essas tarefas com elas. Então, sobre a avaliação contínua em casa, o reajuste contínuo, trazendo para as salas. Então, eles queriam restringir isso. Agora estão utilizando o tempo em sala de aula para utilizar mais do que no passado, para em termos da avaliação. O cenário 3, no contexto sul-africano, ele lida com recursos numa escola de township, eles pensando sobre a inteligência artificial na escola municipal ali, que seria tecnologia de informação. Ainda não chegou aqui no nosso município, não chegou ainda aqui no nosso distrito. Muitos alunos usam inteligência artificial. Isso é uma escola assim, lá do interior, da zona rural. Isso não é um problema. A gente tem nada a ver com a gente aqui. Então, na verdade, meus colegas não têm nem ciência ainda sobre esse desenvolvimento. E o quarto cenário, antes é uma escola municipal semi-urbana que contribui. Os professores de história escreveram sobre ser um problema e os alunos podem utilizar de forma bem eficiente para algumas das avaliações contínuas, as tarefas, de forma que o professor teve dificuldades e agora fez toda a avaliação para dentro da sala de aula, onde o próprio professor passa todas as fontes e evidências, não permitindo eles terem acesso a isso, com medo de que aconteceria nas notas finais, quando os alunos não têm acesso a isso. E essas discrepâncias entre
os alunos dessa série para não colar na prova. Então, em resumo, o que esses 4 cenários nessa seção específica do nosso jornal lida com as questões práticas para os leitores e os contribuidores ao nosso jornal? Primeiro, o ChatGPT fala de forma mais geral e geopolítica no contexto da África, questão de raças também. Segundo, professores individuais estão se movendo rapidamente em relação sobre a reinvenção da pedagogia, repensando sobre como engajar nisso. E, em terceiro lugar, centro de limites sobre políticas e esperando por essas políticas para poder guiá-los. E, realmente, estou muito empolgado sobre o que nós estamos fazendo ontem e hoje, tentando abrir essa conversa, esse diálogo, para além do que nós ouvimos da mídia, tentando ter um senso de que os especialistas estão fazendo. E esperamos que, nos meus últimos minutinhos aqui, Suzane, mas tentando meio que trazer diferentes perspectivas em um ângulo a esse debate, a perspectiva do jornal que eu sou editor, que é extremamente necessário também. Obrigado. Obrigado por trazer isso para a mesa e queremos começar agora sobre educação escolar e educar e ver as percepções e as implementações em relação a IA. Isso realmente nos dá, aos participantes desse webinário, um sabor dos diferentes contextos da África do Sul, os desafios que nós temos que... Essa analogia também sobre as políticas editoriais. Muito obrigado por isso. Agora eu quero passar agora para você, Viviane, para aplicar as suas leis. Realmente estou ansioso para isso e não sei se estou interpretando a lei sul-africana corretamente, mas há uma referência específica à questão da leitura de máquinas, a questão de uso de softwares e texto. Isso confunde ainda mais essa questão. Vou passar para você que é o especialista. Obrigado, Suzane. Sim, sim. Há questões bem interessantes também acontecendo. Eu só quero compartilhar minha tela aqui, para você não precisar ficar olhando só para mim na sessão toda. A tela que você está vendo aqui em frente de vocês. Para começar, talvez, eu não consigo fazer aqui tela cheia. Sempre tem dificuldade com a tecnologia, mas a imagem que você vê aqui é uma imagem criada por IA. Um sistema semelhante ao DALL-E. Isso é o que acontece quando você dá um prompt. A questão da decisão da IA. Que você vê como é que é a decisão da IA para nós. Sim, eu não queria falar profundamente sobre a questão legal, mas quero falar rapidamente sobre a incerteza da situação, dependendo de onde você está, se é uma instância contra a aceitação da IA, se tem direitos intelectuais, de propriedade intelectual, tem áreas mais progressivas em que eles usam uma distinção, algumas áreas que há reconhecimento de que a IA pode oferecer propósitos de patentes, sabe, da criação de processos, na questão de processos de engenharia, e, claro, a grande pergunta se torna quando falamos sobre a IA. Pode ser autor em termos de copyright, e, claro, eu tenho alguns papéis aqui, os artigos para os meus alunos, que eu passo para eles aqui, que eu vejo com eles a resposta não é tão clara, mas eu acho que em breve nós vamos ver que a IA pode sim ser dada direitos de autores, também com uma questão sobre
questões de subjetividade legal. O mesmo também se aplica na questão de a subjetividade legal da personalidade dada sobre o mundo inanimado, como rios, áreas naturais. Provavelmente acontecerá também a mesma coisa para a IA no futuro. Então, isso não quer dizer que isso seja a área de um ponto de vista de lei, não está clara ainda no direito. Então, digamos que eu tomei algumas notas aqui. Eu não vou gastar muito dos tempos, espero que possa falar sobre isso. Eu poderia falar isso por horas e horas, mas muitos de nós aqui estamos realmente relativamente cansados. Eu quero só tocar nas seguintes questões. A primeira questão que a IA é uma ferramenta. Primeira coisa com LLMs e o chat GPT, se você pensar sobre o Google, as pessoas que buscam informações no Google, até hoje, quantos anos depois as pessoas não conseguem ter o uso muito eficiente, tentando utilizar opções que o Google passam para eles e eles usam isso como provas. Isso vai depender de como é que você vai utilizar e a eficiência do uso. No final do dia, você tem que usar isso e decidir o que você vai fazer com ele. Segunda questão é sobre, sabe, a programação, o Google Garbage e Garbage Out. O dataset mostra especialmente a criação de modelos como DALL-E, um pouco diferente, mas geralmente falando, o sistema só pode ajudar você no uso de informações específicas. Então, se a gente vai ser visto como muito mais informação geradas por IAs, sendo citadas pelas IAs, nós vamos ver que nós teremos a primeira deterioração do conhecimento. Então, é algo que nós precisamos manter um olho, mas também é algo que a gente provavelmente vai ser resolvido em relação a algumas pessoas que são mais bem conhecidas sobre essas questões que eu sou. Na perspectiva editorial, tem duas coisas que eu queria falar aqui sobre a privacidade do copywriting. O pessoal falou aqui anteriormente que isso é muito importante. Ao momento, é uma área cinzenta ainda sobre qualquer informação que você entra nessas LLMs. Se você estiver usando qualquer coisa que você quer verificar sobre o processo editorial por meio de um LLM, você está dando basicamente informações gratuitas aos desenvolvedores da IA e você vai usar, incorporar isso de certa forma. Não certifique-se de que você realmente queira fazer isso, que você seja capaz de lidar com a situação. Se essa informação privada chega no mundo. Então, eu teria ciência de usar isso. A segunda questão, se você vai passar pelas suas verificações, verificar se um autor gerou algo com IA, seja certo de que não deixa uma cópia na base de dados. Por exemplo, em Turnitin, você pode desselecionar desse documento ser selecionado na database, porque depois que entrar na banco de dados e alguém quer verificar, se publicar pode ser colocado como ser uma versão de plágio de si mesmo. E não queremos que pelo menos isso seria um falso positivo. Então, não só confie no relatório, também aplique o seu senso comum. Depois, isso vai ser usado, especialmente agora que é uma IA usada para determinar se a IA criou um documento. Então, a similaridade de plágio usam um IA. É interessante que meus alunos fizeram um trabalho em que tiveram que utilizar LLMs e como parte do trabalho, eles precisavam fazer certas perguntas para perguntar o que a pergunta era que precisavam dar resposta. Quando a gente fez isso por meio do Plagiarism Checker, o verificador de plágio, vimos que alguns artigos teve uma possibilidade de 50% de IA, nós não verificamos isso, não foi nada utilizado pela IA com falso positivo, mas o que foi interessante foi que nenhum dos 140 artigos submetidos, o verificador de similaridade verificou que 140 deles tiveram
as respostas geradas por diferentes IAs. Então, tenha cuidado sobre a confiança disso no momento. O fator humano é ainda muito importante. Uma das coisas que é importante, eu não acho que a gente realmente tocou nisso muito, que é muito importante ter uma política editorial clara sobre a IA. A minha recomendação no momento é proibir o uso, a menos que seja claramente citado e notificado no texto. Não deve haver ambiguidade sobre se foi alterado por IA ou não. Em outras palavras, permita que as pessoas que submetem usam IA, mas deve estar bem claro que a pessoa que vai ler o documento não deve ter dúvidas alguma sobre se algo foi criado por IA, e que eu sempre digo, também nos dê o prompt. Diga o que você perguntou a IA e como você está utilizando isso. Então, a mesma coisa, nós não vamos dizer use como um coautor, mas deveria ser citado como se você citaria qualquer outra fonte que você utilizaria no seu material. Cite, não tenha medo de utilizar essa revolução. Nós devemos usar de forma responsável. É uma questão de senso comum. Se não for o seu próprio trabalho, mesmo se for de uma IA, deve estar claro da identificável para o leitor. Então, por fim, a questão de perspectiva legal de auditabilidade. O que a IA fez e qual foi a decisão dela? Então, dependendo da área que você trabalha, por exemplo, que nós tivemos anteriormente, é muito bom saber que ela pode nos ajudar e dar respostas, mas é importante que nós possamos interrogar a IA e saber por que ela criou certas decisões. A última questão da lei que nós tentamos utilizar na adjudicação, mas nós não encontramos um sistema que realmente pudesse, no decisão judiciária, não conseguimos superar ainda. Então, com certeza, a IA não vai participar das julgações futuras. Isso é tudo. Obrigado por acrescentar essa perspectiva legal, algum dos seus insights sobre o que os editores devem fazer em relação às políticas e também em relação às práticas, como eles devem ver a utilidade da pesquisa da IA. Ainda temos 15 minutos aqui no meu relógio. Quero passar aqui para as perguntas e ver se a gente pode trabalhar bem rapidamente com elas. Vamos nos processos editoriais aqui. Tem perguntas aqui sobre ensinos. Eu vou deixar um pouco aqui, se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre elas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que eu posso saber como eu posso suspeitar que o relatório de um aluno é próprio trabalho ou é gerado por IA, se usar as coisas como Turn It Up? Abram suas câmeras, por favor, fique à vontade para responder essa pergunta. Obrigado. Vocês ouviram a pergunta? Posso responder? Sim, por favor. Por favor. Minha observação, eu sei como o ChatGPT, você pode perguntar a mesma pergunta. Cada vez ele vai gerar alguma coisa diferente. A mesma coisa com o detector. No meu slide eu mostrei ali, a detecção varia dos IAs e diferentes ferramentas. De forma mais consistente que eu diria, para fazer o primeiro trabalho seria ver a qualidade das referências, especialmente caso em que o aluno fazem
copiar e colar, então ver a referência do texto alinhado com a lista de referência. Citar de forma correta, realmente difícil e gasta mais tempo dá mais dificuldade de escrever as referências do que usar, por exemplo, um artigo gerado por essa observação nesse momento. Obrigado, Christian. Vou passar aqui para a pergunta da Amy Beer sobre os repositórios. Quais são quais datasets que nós temos acesso, se ele tem acesso, por exemplo, a Publishing House Repositories e as IAs não escapam tendo acesso. Então, eu vou falar sobre as diferentes ferramentas aqui. Isso aqui varia o acesso aos datasets. E, por exemplo, no PerSite, eles têm acordos com alguns editores para utilizar sistemas de pagamentos no desenvolvimento dos produtos. Então, tenho certeza que há variáveis, certeza que o ChatGPT original só utiliza a literatura aberta, de artigos de acesso aberto, etc., que é mais limitado. Acho que muitos dessas variáveis e das negociações. Yes, Christian? Yeah, so Christian, depende do tipo de ferramenta que você está utilizando. Por exemplo, Perplexity é uma ferramenta. Perplexity AI é quase uma ferramenta de busca de esteroides usando AI. Muitas são de acesso aberto, mas há outros como Semantic Scholars que, na verdade, eles estabeleceram várias séries, como você falou. Preprint Services, Publishers. Tem toda uma lista de bancos de dados. Então, realmente depende do tipo de ferramenta que você está usando, qual a fonte você está utilizando. Obrigado. Vou passar para a próxima pergunta. Quero reconhecer que o Luciano colocou informações muito úteis aqui, sugestões, podem incluir nas suas políticas editoriais. Os jornais podem responsabilizar por uso da IA, bem como também os autores que submetem ao jornal específico. Essa questão da responsabilidade. Então, muito obrigado, Luciano, por essas transparências e os requisitos e tudo. E o Han Nelson ver sobre o uso do envolvimento, reduzir o envolvimento nas revisões em pares. Tem alguma questão sobre isso? Tem alguns experimentos sobre peer reviews. Eu sei que alguns jornais permitem alguma dessas questões, mas há uma oportunidade do uso do ChatGPT e outras ferramentas na revisão em pares, porque é uma discussão aberta, supostamente, no entanto, pode-se dizer que talvez as possibilidades existem. Você tem alguns seres humanos junto com as ferramentas de IA, tendo uma conversação. Seria um teste interessante para ver se a revisão em pares pode, na verdade, incorporar as IAs, mas de forma mais clara e delineada, em que você tem intervenção humana para clarificar todas as questões associadas com a ferramenta e o seu conjunto de trâmites. Sim, tem muita fala sobre diferentes formas de melhorar o peer reviews, e eu acho que é bom ver essas áreas. O problema
sempre temos, a ciência em si não experimenta a revisão em pares abertas e não publicadas, mas quando você abre artigo para comentários ou preprints encorajando a revisão em pares, o problema é as pessoas utilizar e as versões preliminares de alta qualidade, difíceis de ter poucos comentários, difícil de ter alguns artigos. Muitos deles vão dizer que há uma grande quantidade de tempo em tentar que os artigos sejam revisados por pares. Não é boa ideia, mas eu não vi realmente funcionando na prática. Claro, tem a peer review de pós-publicação, muitas pessoas são engajadas nisso sobre a ideia de ter a transparência da revisão de pares, que é outra das coisas que poderia ser colocada aqui também. Outro ponto é sobre revisão de treinamentos também, para certificar de que os cientistas compreendam o que está sendo esperado na revisão em pares. Obrigado. Também temos outra pergunta aqui, Natália Seremai, perguntando que os editores comerciais acadêmicos têm a responsabilidade de falar para os autores na publicação, por exemplo, na página de frente. Eu diria que a política atual, utilizando um dos nossos artigos, sem saber, no momento consideramos isso como erro de conduta, mas se nós soubéssemos sobre isso, permitimos então, na parte de reconhecimento, dependendo no método, se for utilizado como Kirsten falou, da transparência, mas sim, precisaria haver transparência no uso da IA. Mas alguém quer falar sobre o uso da IA na publicação de artigos? Eu concordo. Não é só ser algo extra para o editor ou jornal, tem algumas questões que a gente precisa que os autores possam declarar claramente no artigo, que provavelmente seja suficiente e como que a gente as ferramentas IA têm sido utilizadas sim, mas precisam deixar claro e se tornar como uma parte natural da literatura. E não é um exagero, então e precisamos tratar isso como tal, deixar bem claro que foi utilizado no artigo. Obrigado. Kirsten, não sei se você quer falar alguma coisa rápida, porque eu preciso fechar agora esse webinário. Nossa indicação que já foi falada aqui. Alguém testou alguma coisa sobre a detecção de software? Sim, eu fiz vários testes, incluindo até comprei algumas ferramentas, mas é inconsistente em diferentes ferramentas. Por exemplo, alguma coisa que foi 79%. Os resultados Zero fala que é zero, então tem inconsistência nos resultados. E, na verdade, eu suspeito que vai depender. Foi dito que ele não encoraja que não consegue ser detectado por AI e pode gerar isso. Então, as ferramentas de detecção são inconsistentes. E eu acho que seria muito bom, conforme eu falei, sugeri na minha apresentação, uma combinação de ferramentas. Se você realmente quer pegar conteúdo que foi gerado pela IA. Dado Christian, eu vi que uma pergunta bem importante aqui, por favor, colega, se você pudesse me dar uma resposta bem rápida na sua visão, qual que é a questão dos jornais para criar mais problemas, se alguém está utilizando eles? Alguma visão sobre isso? Mais uma vez, volta sobre a questão dos training sets, os conjuntos de treinamento, dos jornais, das visões, o acesso aberto como um ponto de alavancagem. Eu imaginaria que já muitos desses jornais predatórios estão disponíveis como um conjunto de treinamento.
Um de outros palestrantes falou sobre o potencial de ter intervenção humana de alguma forma. Você pode ter uma forma de trabalhar com as equipes que produzem as IAs, realmente ver a literatura e ter uma melhor forma de aplicar que fontes utilizar, porque, mais uma vez, a ferramenta é tão boa quanto o seu conjunto de treinamentos. Obrigado pela resposta. Agora chegamos ao final do nosso webinário. Muito obrigado a todos pela participação nesse webinário. Também quero agradecer nossos palestrantes. Muito obrigado pelas expertises maravilhosas que vocês fizeram para a mesa. Pessoalmente, eu me sinto muito mais satisfeita que nós lidamos com essas questões num contexto do processo editorial. E eu acho que os editores que participaram dessa reunião concordam que há o melhor sentido sobre qual o sentimento de que a IA e o ChatGPT especificamente. Muito obrigado, especialmente obrigado por Cielo Brasil pelo apoio. Muito obrigado também para todos Have a good morning. de apoio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a nossa próxima reunião. Muito obrigado e até mais.